Graças a Deus chegamos bem. Hoje o dia está bem tranquilo. Choveu, para quem não sabe, os que estão assistindo a gente pela internet, que choveu. Deu uma abafada no início, não deu? Mas agora já amenizou a situação. Nós já estamos chegando no período de chuva aqui no Tocantins, graças a Deus. Vamos nos colocar de pé, meus irmãos, para nós iniciarmos mais um companheirismo, orando e agradecendo ao Senhor desde já. Obrigado, meu Deus, por estarmos aqui mais esta tarde de companheirismo para nos alimentarmos da Tua palavra, sermos abençoados. Obrigado pelo Senhor ter trazido esses irmãos que já chegaram aqui e aqueles que ainda estão vindo, que estão predestinados para estarem aqui nesta tarde, no culto da noite também. Desde já nós já pedimos as bênçãos que nos serão derramadas no culto de logo mais à noite. Que o Senhor continue nos abençoando desde o início do dia, como foi hoje, até no final desse dia, e que essas bênçãos sejam estendidas na segunda-feira, terça e durante toda a semana do encontro que nós teremos. Pedimos as Tuas bênçãos, Senhor, na viagem de todos os pastores e irmãos que irão para o encontro nacional lá em Goiânia, agora esta semana. E que o Senhor abençoe também o trajeto de todos os irmãos que irão para as suas igrejas acompanhar pela transmissão na internet. Abençoa a transmissão, ó Deus, todas as igrejas que acompanharão, inclusive a nossa. Abençoe tanto o download quanto o upload, todos os processos necessários para que tenhamos uma transmissão abençoada e sermos abençoados. Pedimos com o perdão dos nossos pecados através do sangue de Jesus Cristo e neste mesmo nome, Pai, nós te agradecemos, Senhor. Obrigado. Amém. Amém. Podeis vos assentar. Vamos cantar agora com o irmão Eliezer. Já está aqui? Boa tarde com Jesus. Amém? Já é vitória. Já é vitória, ó irmãs, já é vitória, ó irmãos. Vamos lá? Já é vitória, Cristo Satanás venceu seu triunfo. Vamos proclamar seu sangue dá-nos a vitória e poder vencedor. O entregue a lutar, já é vitória.
unidos em Cristo? Unidos em Cristo. Comunhão foi Jesus quem ensinou. União, né? União. União foi Jesus quem ensinou. Comunhão, exemplo que o Mestre deixou. O amor fraternal que o Pai nos dá nos levará ao encontro do reino celestial. Unidos em Cristo, vamos permanecer. Ver Jesus em cada irmão, nós desejamos. Unidos em Cristo, vamos permanecer. Ver Jesus em cada irmão, nós desejamos. A Jesus foi dada uma missão de salvar o pecador, dando perdão. Essa dádiva de amor nos alcançou e predestinou a levantarmos na primeira ressurreição. Unidos em Cristo, vamos permanecer. Ver Jesus em cada irmão, nós desejamos. Unidos em Cristo, vamos permanecer. Ver Jesus em cada irmão, nós desejamos. Os sinais estão dizendo: Jesus vem já. Neste mundo cristão já não tem lugar. Desejamos receber a unção de arrebatamento para irmos juntos com Ele ao descanso no lar. Unidos em Cristo, vamos permanecer. Ver Jesus em cada irmão, nós desejamos. Unidos em Cristo, vamos permanecer. Ver Jesus em cada irmão, nós desejamos. Amém, amém. Amém, graças a Deus. Vamos agora com a parte do pastor Joaquim Gonçalves, Escola Dominical do dia 5 de agosto de 2018, domingo passado, perguntas e respostas. Bom dia com Jesus. Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor. Amém. Nós, com pesar, temos anunciado a partida do menor evangelista Mirim,
que agora já estava entrando na adolescência, irmão Samuel Prado, grande pregador, lá no púlpito do pastor Mauro. E eu quero lembrar com a igreja a sua participação na escolinha das crianças aqui em Goiânia. E, associado a isso, a palavra inicial do culto de casamento, sexta-feira. Vocês vão notar que tem assim uma conexão, conotação com o acontecimento que levou Samuel Prado para Jesus. Vamos então ver. Bom dia com Jesus a toda a igreja e bom dia a todos que nos estão assistindo. Na mensagem A Deidade de Jesus Cristo, parágrafo 131, diz o seguinte: E você que tem o Espírito Santo, lembre-se, você será julgado pelo que você tem feito com ele. Você talvez recebeu Cristo pelo Espírito Santo, porém você será condenado. Cada homem é julgado de acordo com as obras feitas neste corpo. Depois que você recebeu o Espírito Santo, o que você tem feito com ele? Você tem falado do seu próximo? Você fez coisas erradas? Bom, errar é humano. O advogado erra, o médico erra, todos erram, Satanás erra, mas quem não erra é Deus, porque Ele não errou de ter feito cada um aqui eleito desde antes da fundação do mundo. Ele não errou de ter feito essa congregação aqui desde antes da fundação do mundo. Ele sabia cada um que está aqui hoje. Então, se você tem Deus no seu coração, coloque Ele em tua mente, coloque Ele em todo o teu corpo, não somente em teu coração. Faça com que Ele seja parte de você. Faça com que Ele esteja com você a cada dia, porque Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ele é aquele que te criou. Agora, Senhor Jesus, hoje, de agora em diante, eu serei o que Tu queres e o que eu seja. Eu quero, incline para Ele e diz: eu quero, ó Pai, que o Senhor faça da Tua vontade, não a minha vontade. Eu quero que o Senhor faça o que Tu queres, não o que eu quero. Porque a Tua vontade é perfeita e a minha é imperfeita. Porque não há alguém perfeito como a Ti, ó Pai. No nome do Senhor Jesus Cristo, que Deus abençoe cada um aqui presente e que Deus abençoe cada um que está assistindo agora. No nome do Senhor Jesus Cristo, amém. Muito bom. Obrigado. Crescendo e aperfeiçoando. Deus te abençoe. Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor. São 55 anos dedicando criança, casando jovens, sepultando os velhos. Mas tem sepultado muita gente nova também. Muito bem. Isso é advertência para os jovens, para todos nós. E vamos ficar de pé nesse instante, em memória do irmão Samuel Prado, evangelista.
Assentai-vos. Pois bem, fica essa advertência para todos nós e também os rapazinhos de 13, 14, 15 anos e assim por diante. Ele disse para sua mãe, antes de se afogar na represa: eu estou sentindo um cheiro de perfume, um cheiro muito gostoso. E logo ele partiu. Eu choro pelo meu filho, choro pelos seus amigos, seus primos, choro pelos pré-adolescentes, crianças. Muitas crianças durante esse tempo têm partido. Irmã, ninguém deve tomar a ceia forçado. Nenhum filho ou filha, a mãe ou o pai, os pais forçarem a tomar a ceia. É só isso que eu tenho para te dizer. Porque quando eles se batizaram, eles tinham consciência, tinham saído da idade da inocência para a consciência. E deve fazer isso de uma forma espontânea, com a responsabilidade de um cristão. Deus te abençoe. Nesse caso aqui, a gente resume o seguinte, irmão: nós vamos lutar com o inimigo e o maior deles é a nossa própria carne até o último segundo, até o último momento antes da nossa transformação para subirmos. Eu quero pedir perdão, irmão Eurípides, porque eu brinquei com ele ali no pátio quando eu passava para o café e vi que ele estava com a barba crescida. E eu brinquei com ele: vai deixar a barba? O que para um cidadão como ele é nobre, e especialmente na dificuldade da perda de sua companheira, fiel e amável companheira. Me perdoe, Maurício, é brincadeira, eu não sabia. Eu estava no recanto, não fiquei sabendo. Sei que o irmão Davi veio aqui, mas voltou deixando ela com vida, não é? Então, isso aí não é uma barba desse espírito de demônio que pegou o mundo, principalmente jovens, como se fosse caráter. É um caráter maligno,
Que Deus tenha misericórdia de nós todos. Essa aqui, eu não tenho resposta, a não ser advertir aqueles que lançam em rosto o passado da companheira, do companheiro, da esposa, do esposo. Você que faz isso, a pessoa que faz isso, fica culpado do que ela fez, culpado do que ele fez. Guarde isto, o irmão Branham disse, ele foi pela confissão. Mas, se aquela confissão vai causar dano a outros, à igreja, ele disse, há coisas que não tem jeito de consertar. Deixa debaixo do trono, diante do trono, por amor dos outros. E por que não teve esse propósito de machucar a sua pequena igreja, destruir, matar gente? Essa coisa é tomada por certos pastores de uma forma completamente errada. Isso é verdade. Para salvar um, mata 10, 20, 30, 40, 50, 100, 1000. E assim por diante. Eu não vou fazer menção, vou apenas ler isso aqui, a união invisível da noiva. Eu já disse, já li outras vezes com a igreja, tenho recomendado ler a partir do parágrafo 13, o final do parágrafo. Eu estou mais agradecido por isso do que qualquer outra coisa que eu conheça. Vocês são a noiva pura e virtuosa, sem pecado. Vai notando isso aí. Agora você fica lançando no rosto de um, de outro, um lança o passado do outro, sem pecado, do Filho de Deus vivente. Essa graça virtuosa da noiva sem pecado, do Filho de Deus vivente. Isso já é escola, não é? O nosso tempo é dedicado a isso. Cada homem e mulher que é nascido do Espírito de Deus, lavado no sangue de Jesus Cristo, e que crê em sua palavra, em cada palavra de Deus, está como se em primeiro lugar nunca houvesse pecado. Você é perfeito, o sangue de Jesus Cristo. Você é perfeito, o sangue de Jesus Cristo. João disse, o sangue de Jesus Cristo nos lava e purifica de todo o pecado.
Como pode você, se um homem, se eu estivesse suposto a morrer pela manhã e um homem tomasse o meu lugar, eu não poderia morrer por aquele pecado. Alguém tomou o meu lugar. E Jesus, a palavra, tomou o meu lugar. Vê se isso é suficiente para o marido, para a mulher. Ele se tornou em mim um pecador, para que eu pudesse converter-me nele, a palavra. Amém. Deixe-me me manter fiel a isso, não à igreja, à palavra. A palavra, fiel à palavra. Amém. Oh, que união espiritual de Cristo em sua igreja. Agora, quando a carne está se convertendo na palavra, preste atenção, quando a carne está se convertendo na palavra, e a palavra está se convertendo em carne, você pensa com todas as necessidades fisiológicas, sentimentais, psíquicas. É difícil, como foi difícil para Sara aceitar que ela ia ter um filho. Veja, quando a carne está se convertendo na palavra, e a palavra está se convertendo em carne, é o 215, a união invisível da noiva de Cristo. Manifestada, vindicada, juntamente o que a Bíblia diz que aconteceria neste dia. Está ocorrendo dia a dia, claro, está se acumulando tão rapidamente, fora nesses desertos, e coisas acontecem que eu não poderia nem mesmo sobrepor a elas, de jeito nenhum. Estamos próximos da vinda de Jesus Cristo para ser unidos com sua igreja, onde a palavra se converte na palavra. Oh, chama o Espírito Santo, esquadrinhe os corações. Você está de pé completamente. Você nunca pecou em primeiro lugar. Agora você fica lançando em rosto dela ou dele. Deus não o sabe. Está no mar do esquecimento. Você nunca o fez. Foste acusado disso pelo acusador, mas realmente, desde o princípio, estavas predestinado para ser filho, filha de Deus. Está de pé aí, lavado, e seu antigo livro de divórcio, falando em divórcio, tá? A resposta aí, é repudiado e está morto, absolutamente fora de existência, mesmo na mente de Deus. Por que está na sua mente? A gente não pode ler tudo que recebe o e-mail, mas a gente responde com a mensagem.
nem na mente de Deus. Você é a noiva virtuosa de Cristo, lavada no sangue de Cristo, preciosa, virtuosa, sem pecado, o Filho de Deus, de pé com sua noiva, a palavra, para a inadulterável, pura e inadulterável. Leia que você para com isso. Está acusando passado dela, passado dele. A união invisível da noiva, a partir do parágrafo 13, e é toda a mensagem. 213, obrigado. Toda a mensagem, a união invisível da noiva. Agora veja, Hebreus 12 diz que Deus corrige a quem Ele ama, a quem Ele toma por filho. Mas Ele corrige através da palavra. E o jugo é suave, o fardo é leve. Mas o Paráclito, quer dizer, o Consolador, o Espírito Santo, corrige, disciplina, redargua, mas consola. É mensagem de consolo, acabamos de ouvir no rádio. É mensagem de ânimo. O pai, a mãe corrige o filho e logo lhe dá a comida, a roupa, os cuidados paternos. Deus faz a mesma coisa. Ele corrige através de sua palavra. Você precisa aceitar isso e parar com isso. Você vai ficar culpado do que você acusa. Eu falei sexta-feira passada no casamento, a consciência não precisa de acusador, de acusação. Não precisa da acusação. E ela é lavada pelo sangue de Jesus. Eu não conheço esse pastor, não estou lembrado. Faz favor aqui. Esse pastor aqui, você conhece? Não? Você conhece esse pastor? Não. Eu também não conheço esse pastor, irmã. Eu não posso falar o nome, mas você sabe o que eu estou falando. Eu não conheço. Interrogação no seu e-mail. Depois, Carlos, depois procura. Irmão Júnior, você que está relacionado aí, você procura saber quem? Irmão Oséias, irmão Joaquim Rodrigues. Eu preciso saber quem é. Atenção, diáconos. Eu quero ler ao pé da letra. Deus abençoe o pastor Joaquim Gonçalves e sua família. Amém. Venho através deste e-mail pedir sua ajuda, pastor. Irmão Domingos, diáconos, Adão, pedir sua ajuda, pastor. Tenho enfrentado uma luta grande e há bastante tempo. Não é daqui, de Goiânia, como isso que eu acabei de responder agora. Tenho um filho de 5 anos,
Sei que ele é muito ativo, mas tenho enfrentado problema com o diácono. Por esse motivo, estou há 3 meses sem ir à igreja. Ele quer que a criança fique sentado no banco o culto todo. Não pode escrever, não pode se levantar e ficar comigo. Se estou errado, me perdoe, na minha opinião, mas não tem como uma criança ficar 4 ou 5 de 4 ou 5 anos num culto de 4 horas. Meu Deus! Esse pastor precisa ler a ordem da igreja. Culto de 4 horas, sentado em um banco sem poder se mexer. E o pior disso, pastor, é que ele tem 2 netas. Aqui é onde pega a coisa. Eles têm 2 netas que fazem o que querem dentro da igreja, comem bombom, chiclete. Na hora do culto, as netas dele tiram a ordem do culto, mas ele nunca vê isso. Mas meu filho mal pode falar. Pastor, só te peço, por favor, uma palavra que me ajude. Em momento nenhum quero ir contra a ordem da igreja, a ordem de Deus. Só quero poder levar meu filho à casa de Deus. É muito difícil, é uma questão de cultura lá nos Estados Unidos, onde o irmão Branham disse que quando ele é indisciplinado, que não tem jeito, deixa em casa. A senhora não pode ficar sem ir na igreja. Fale com o pastor, converse com o pastor. Olha, pastor, o senhor tem um culto aí de 4 horas, meu filho tem que ficar com 5 anos, sentadinho ali, durante essas 4 horas. É por aí, é desse jeito. As coisas andam. Isso reflete uma criança marcada pelo diácono. Mas nós temos de confiar nos diáconos. Por isso, Atos 6 diz que ele tem que ser cheio do Espírito Santo. Para ser diácono, tem que ser cheio do Espírito Santo. Eu estou notando uma coisa. Notei, lá do recanto eu notei, aqui eu tenho notado. Pastor Gustavo, até o irmão Júnior Fialho, descer aqui do púlpito para recolher a oferta. O culto não tem diácono para recolher a oferta, é 1 ou 2. E onde está o Atos, capítulo 6? O caso é isso, olha, combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Só se for assim. Combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Acabei a carreira. Você vai ficar em paz e dar sua carreira por encerrada? Ou vai responder e corresponder com a função de diácono? Com a caridade sacerdotal. O escritório, o sacerdócio é extensivo aos diáconos em primeiro plano. Agora, a senhora revela aqui que a senhora sabe a ordem da igreja. Então, conversa com o pastor. Conversa com ele. Esse aqui é um testemunho muito longo que eu recebi lá no recanto. Mas o que me chama sempre a atenção é essa.
depois de escrever tanta experiência, diz para mim: o Brasil precisa do Senhor. Isso é difícil. Quem? O Brasil precisa do Senhor. O Brasil precisa de Jesus. O Brasil precisa de nós. Vamos ler a Bíblia. Eu vi as irmãs. Amém. Hebreus 11, a partir do versículo 1. Ora, a fé é a substância das coisas pelas quais esperamos, a evidência das coisas não vistas, porque por ela os antigos obtiveram um bom testemunho. Através da fé entendemos que os universos foram moldados pela palavra de Deus, de modo que as coisas que são vistas não foram feitas das coisas que aparecem. Amém? Essa foi a leitura que o irmão Brana utilizou na mensagem Um Super Sentido, a mensagem que nós vamos usar hoje, e é o tema também do nosso companheirismo, Um Super Sentido. Mas antes de continuarmos com a parte da mensagem, vamos com o irmão Eliezer e as mensagens também que vocês leram. Amém. Boa tarde com Jesus novamente, né? Para os irmãos que ainda não tinham chegado. Quem destacou, quem trouxe o seu destaque da mensagem que você leu durante essas 2 semanas, né? Na semana passada não teve. Pode mandar para cá. Vou começar aqui, mas o irmão Adailton, o irmão Odean pode pegar aí para nós. Estou lendo o livro dos selos e estou na brecha. A brecha entre as 7 eras da igreja e os 7 selos. Ainda não cheguei em um lugar nela que desse para destacar alguma coisa. É um assunto mais complexo, então geralmente você precisa de um contexto para poder ler um parágrafo. Mas antes da brecha tem Deus ocultando-se em simplicidade e revelando-se na mesma, né? Parágrafo 123. E sabemos que Deus é tão grande que esperamos que seja uma coisa grande e falhamos em entender a coisa simples. Nós tropeçamos na simplicidade. É assim que falhamos em ver Deus. É tropeçando na simplicidade. Deus é tão simples que os eruditos destes dias e de todos os dias passam a 1 milhão de milhas dele, porque em seu intelecto eles sabem que não há nada como ele, tão grande, mas em sua revelação ele torna isso tão simples que eles deixam passar completamente por alto e falham em ver. Falham em vê-lo pela maneira como ele se revela, porque ele é tão grande e ainda assim oculta-se em simplicidade, para se manifestar aos pequeninos. Está vendo? Não tente entender o grande, porque ele passa acima da compreensão, mas ouça a simplicidade de Deus, e então você encontrará Deus aqui mesmo, de maneira simples. Lá no 135 ele diz: e praticamente todo o povo de Deus é estranho. Estou alegre em ser um deles. Eles são diferentes da tendência moderna da civilização, de modo que se tornam esquisitos, estranhos. Ele disse que seu povo era um povo peculiar, esquisito, estranho, mas um sacerdócio espiritual, uma nação real,
oferecendo sacrifícios espirituais a Deus, os frutos de seus lábios, dando louvor ao seu nome. Que pessoas? Ele as possui. Amém. Você é uma dessas pessoas que vê Deus revelando-se em simplicidade. Manda aí. Na mensagem um super sentido, que é o tema do nosso companheirismo. 60 e 61. Agora, você não pode crer nisto até você ser regenerado. A Bíblia diz que ninguém pode chamar Jesus o Cristo, senão pelo Espírito Santo. Nós estudamos isso a semana passada. E isso tem sido uma tal pedra de tropeço, especialmente para o povo crente pentecostal, quando eles me ouvem dizer isso. Jesus disse em São João capítulo 5, versículo 24: quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Vida eterna vem de Deus somente, e ninguém pode dizer que Jesus é o Cristo, senão pelo Espírito Santo. Você só está tomando o que uma outra pessoa disse, o que você aprendeu pelo intelecto, o que você aprendeu pelos 5 sentidos naturais. Mas quando o 6º sentido chega, o Espírito Santo, ele tira todos os arrazoamentos desses 5 sentidos e o eleva até esse 6º sentido para fazê-lo crer em coisas que você não pode ver, saborear, sentir, cheirar ou ouvir. Mexe com você. Então você pode dizer que Jesus é o Cristo, porque você testemunhou isto. Não o que o ensino intelectual lhe ensinou, mas o que você aprendeu por experiência. Não é aquilo que todo mundo fala, Jesus é o Cristo, todo mundo diz isso. Mas é uma experiência pessoal que você tem, que prova para você que realmente Jesus é o Cristo. E ninguém jamais poderá tirar isso de dentro de você, porque desceu para o coração. E quando ainda não desceu para o coração, a qualquer hora a pessoa pode dizer que é ateu, não acredito mais em Deus, Jesus nunca existiu, esse tipo de coisa. E antes ele falava que Jesus era o Cristo, ou ela falava que Jesus era o Cristo. Mas quando você tem essa experiência, nada mais pode tirar isso de dentro de você. Amém. Amém. O 6º sentido tira os nossos arrazoamentos. Nós temos 5 sentidos na carne humana. E aí temos o nosso signo, né, irmão Adelto? Eu sou de Câncer, eu sou de Capricórnio. E o capricorniano é nervoso, o aquariano é... Aí às vezes nós podemos usar isso para maltratar pessoas, agir de maneira grotesca, esquecendo que o 6º sentido tira tudo isso de nós, que é o Espírito Santo. A irmã Isabelle mandou a participação dela na mensagem Um Guia, parágrafo 39. E se nós simplesmente deixarmos o Espírito Santo nos manter juntos, nós seremos um. Se nós apenas não deixarmos o diabo desviá-lo para a estrada errada, nós seremos de um coração, uma mente, unânimes, por um Espírito, o Espírito Santo, o guia de Deus, que nos guiará toda a verdade. Isso mesmo, mas você tem de seguir seu guia. Sim, Senhor. Amém. Todos nós seguindo um guia só, que é o Espírito Santo. Uma só fé, um só batismo, um só Senhor. Deus abençoe a irmã Isabelle pela participação. Que a participação do irmão Ronaldo, a mensagem A Obra-Prima de Deus Identificada. Parágrafo 61. Nós notamos na vida animal, nós verificamos na vida animal. Há um animal, Deus fez um animal de carga como o cavalo. E ele tem de trabalhar.
E a vaca é um sacrifício. Mas o leão e o tigre vagam pela floresta sem qualquer labor nem nada. Ele fez um grande animal como um elefante, então fez um pequenino como o rato. Agora, quem está ali para dizer a Deus o que fazer e como fazê-lo? Ele o faz à sua própria maneira. Ninguém tem que dizer a Deus o que ele fazer e como fazer. Foi o que nós ouvimos aqui ontem. Deus escolheu Jacó e aborreceu Esaú. Ninguém tem que perguntar. Por que Deus te escolheu, irmão Elias Casemiro? Ninguém tem que perguntar isso. Amém? Deus abençoe, irmão Ronaldo. Amém. O irmão Brana traz isso aí para a nossa eleição. Ele diz assim: Deus escolheu a Jacó e aborreceu a Esaú. Jacó era um eleito. Esaú tinha todas as qualidades que uma pessoa humana, uma boa pessoa aos olhos da sociedade teria. Porém, Deus escolheu Jacó para ser um eleito e aborreceu Esaú. A irmã Brana diz assim, quando nós interrogamos: por que ele escolheu o irmão Adailton e não escolheu fulano de tal que é igual ao irmão Adailton para ser um eleito, para ser um predestinado? A irmã Brana diz: porque ele é Deus, ele pode qualquer coisa que ele quiser. Ninguém tem que interrogá-lo. Ele fala que é por seus desígnios. Ele usa essa palavra, que ele escolhe um eleito, que ele escolhe aquele que tem um nome no livro da vida do Cordeiro. Na verdade, já foi escolhido desde antes da fundação do mundo. No livro da vida, muitos terão pelas obras, né, irmão Adailton? Pelas obras, como está escrito em Apocalipse 21. Mas no livro da vida do Cordeiro, somente o eleito. Mensagem Véu Adentro, parágrafo 72. Participação do irmão Arlen Carvalho. Eu passei por um porto certa vez e vi que estávamos voando em um avião. Voávamos a pouca altura e ali havia um enorme barco velho e as velas estavam abaixadas, você sabe. E que tempestade no mar! Puxa, ele estava sendo arremessado de um lado para o outro. Como é que fala puxa em inglês, irmão? O tradutor aqui foi criativo, né? Deve ser. Oh my! E eu vi aquele velho barco balançando para frente e para trás. E algumas ondas que entravam e outras passavam por baixo. E tudo mais. Eu disse: gostaria de saber por que se mantém ali. E um companheiro que estava sentado disse: tem uma âncora marítima em si. Portanto, ele disse: o barco não pode afundar. Ele disse: ele pode passar através das ondas, mas ele não pode afundar, porque ele está ancorado. Eu disse: louvado seja Deus! Nós temos uma âncora. Algumas ondas nós atravessamos por cima e outras nós atravessamos por baixo. Mas não importa, se a âncora segura, não é o barco que segura, é a âncora que segura. Não é o que eu sou, ou o que eu serei, ou o que eu fui, é o que ele é agora, e o que ele fez por nós, eu e você. Amém? Minha âncora é Jesus? Parece que vocês não estão animados. A sua âncora é Jesus? Muito bem, deixa o sono lá em casa, 8 horas você pega ele de novo, né? Se você estiver sentado aqui, perdendo a simplicidade do que foi falado nesses 2 parágrafos, olha, precisamos de um beliscão na nossa consciência. Vou ler de novo porque eu gostei. Eu passei por um porto certa vez e vi que estávamos voando em um avião. Voávamos a pouca altura e ali havia um enorme barco velho
e as velas estavam abaixadas, você sabe. E ó, que tempestade no mar. Puxa, ele estava sendo arremessado de um lado para o outro. E eu vi aquele velho barco balançando para frente e para trás. E algumas ondas que entravam e outras passavam por baixo e tudo mais. E eu disse: gostaria de saber por que se mantém ali. E um companheiro que estava sentado disse: tem uma âncora marítima em si. Portanto, ele disse: o barco não pode afundar. Ele disse: ele pode passar através das ondas, mas ele não pode afundar porque está ancorado. Eu disse: ó, louvado seja Deus, nós temos uma âncora. Algumas ondas nós atravessamos por cima e outras nós atravessamos por baixo. Mas não importa, se a âncora segura, não é o barco que segura, é a âncora que segura. Não é o que eu sou, ou o que serei, ou o que fui. É o que Ele é agora. É o que Ele fez por nós, eu e você. Amém. Mensagem véu adentro, parágrafos 72 e 73. Bom, Arley, isso aqui no sábado à noite dá para o senhor pregar pelo menos meia hora. Né, irmão Elias? Por que ele não veio com isso aqui ontem, né? Tinha lido em outra mensagem? Então deu certo, ó. Muito bem. Deus abençoe o irmão Arley. Não precisa esperar nós chamar não, viu? Sabe que vem, o senhor vem. Irmã Joyce? Pode ler. Humilha-te, irmã Valquíria Camargos. Participação. Parágrafo 40 e 41 da mensagem Humilha-te. Não se esqueçam, este tabernáculo perderá a sua força. Lembre-se que este é o alvo para onde Satanás tem cada arma do inferno apontada. Ele fará uma pessoa fazer alguma coisa que é contrária ao que a outra pensa. Ele está fazendo isso. Ele está ocupado nisso. O negócio dele é esse. Se ele puder conseguir alguém para dizer alguma coisa, alguém para falar do outro, dizer: bem, ouça, você sabe o que o fulano fez? Não dê ouvidos a isso, não dê ouvidos a isso de modo algum. Isso é o diabo. Está vendo? É Satanás. Não creia nisso. Se houver alguma coisa que alguém tenha feito errado, ore por ele. E não ore de maneira egoísta, que diz: eu sei que é o meu dever, eu tenho de orar por esse irmão. Leve-o para o seu coração, bem no fundo, por essa irmã, e simplesmente fale e seja dócil. E antes de mais nada, você os encontra exatamente no culto novamente, está vendo? Porque afinal de contas nós estamos rumando para o pôr do sol. Amém. Amém. Mensagem humilha-te. Isso, humilha-te. 40 e 41. Deus abençoe, muito obrigado pela participação. Agora a irmã Joyce, na mensagem Além da Cortina do Tempo, parágrafo 55, 56. O irmão Brana estava contando a visão, né? Sobre a visão que ele teve, sobre a visão não. Ele disse que não foi uma visão, se eu não estiver enganado, né? Não é isso? Além da Cortina do Tempo, quando ele foi lá. Pois é, ele fala que não foi uma visão, né? Ele foi mesmo, que de lá ele via o seu corpo. Seja o que você fizer, só não fale em deixar tudo mais de lado até receber o amor perfeito. Chegue ao ponto de poder amar a todos, até mesmo cada inimigo. Não importa se o avião estiver balançando, o relâmpago estiver lampejando, ou as armas do inimigo estiverem apontadas para você, estas coisas não importam. Receba o amor perfeito. Se não é salvo, aceite a Jesus Cristo como seu Salvador agora. Se ainda não foi batizado em água, seja batizado agora. Se ainda não recebeu o batismo do Espírito Santo, receba-o agora.
prossiga até aquele amor perfeito, o qual o levará àquele belo e alegre lugar, além da cortina do tempo. Amém, amém. Nessa mesma mensagem ele diz que só encontrou lá naquele lugar amor perfeito, e só vai entrar naquele lugar quem conseguir obter o amor perfeito. Deus abençoe a irmã Joyce pela participação. Mensagem além da cortina do tempo, 55 e 56. Mensagem testemunho, participação do irmão Robson Joel, parágrafo 84. Agora, nem todo mundo terá isso. Não, Senhor, não será desse jeito, nunca foi desse jeito, nunca será desse jeito. Deus lida com um indivíduo. Ele assim o fez nos dias de Noé, ele assim o fez nos dias de Josué, ele assim o fez nos dias de Moisés. Ele sempre o fez assim. Ele nunca formou um sistema, tem sido um indivíduo, porque dois homens não são iguais em tempo algum. Veja, ele nunca mais o fez, mas todo mundo não tinha que ser Moisés. Eles não entendiam, eles apenas seguiam. E o Espírito Santo, se um homem é ungido por Deus, irá direcioná-lo a seguir o Espírito Santo e a Bíblia, pois ele é aquele que faz estas coisas, Jesus Cristo, na forma do Espírito Santo trabalhando nas pessoas. Amém? Deus continue te abençoando, irmão Robson Joel. Parágrafo 84 da mensagem Testemunho. Amém. A mensagem, a influência de um homem sobre o outro, parágrafo 123, 124, da irmã Dorca. Sempre note, um grande homem humilha a si mesmo. Um grande homem humilha a si mesmo. A maneira de subir é descer sempre. Torne-se pequeno e Deus o levantará. Olha, no começo desse parágrafo, o irmão Moran já está falando 3 frases fortes. A primeira é: sempre note, um grande homem humilha a si mesmo. A segunda: a maneira de subir é descer sempre. A terceira: torne-se pequeno e Deus o levantará. Aquele que a si mesmo se exalta será humilhado, porém aquele que a si mesmo se humilhar será exaltado. Oh, que coisa, eu gosto disso. Faça-se pequeno, sempre seja pequeno. Não seja a pessoa importante, seja o pequeno sujeito, está vendo? Deus é o único entre nós que é grande. De qualquer maneira, isso é correto. Amém. Deus abençoe a irmã Dorca pela participação. Irmã Dalva, terceiro Êxodo, é o título da mensagem, os parágrafos 299 ao 301. No jardim do Éden, quando ele quis redimir o homem de volta ao companheirismo, ele fez uma decisão, foi o sangue. Eles tentaram a educação, eles tentaram a denominação, eles tentaram se nacionalizar e tudo mais, e isto nunca deu certo. Há somente um lugar que Deus se encontra com o homem. Este é debaixo do sangue derramado, como foi no Éden. Isto nunca mudou. O único lugar que Deus encontrou nos dias de Jó foi sob o cordeiro sacrificial. O único lugar que ele encontrou nos dias de Israel, sob o cordeiro sacrificial. Como ele o fez no jardim do Éden, sob o cordeiro sacrificial. O único lugar onde ele encontra hoje não é nas denominações. Eles agitam e se misturam no meio um do outro, não no clericalismo. Eles continuam fazendo a mesma coisa, não no intelectualismo. Eles estão todos misturados, mas sob o sangue do Cordeiro. Mas é sob o sangue do Cordeiro.
Cada crente pode se encontrar em companheirismo onde está a vida. E aqui, a vida com V maiúsculo, que é Jesus. Amém. Deus continue abençoando a irmã Dalva. Amém. Na mensagem um prisioneiro, parágrafo 98, participação do irmão Claudemir. Esta noite, se nós, como tabernáculo Brana, somente pudéssemos nos tornar prisioneiros para nosso próprio ser egoísta, para nossa própria ambição, de modo que pudéssemos nos render completamente e estar sob o jugo com Ele, independente do que o resto do mundo pensa, do que o resto do mundo faz. Nós estamos sob o jugo com grilhões de amor, nós somos prisioneiros. Meus pés estão de tal modo sob o jugo de Cristo que não dançam. Meus olhos estão de tal modo sobre o jugo de Cristo que eu, quando vejo estas modernas mulheres na rua, isso vira minha cabeça. Meu coração está tão sob o jugo do amor a Ele que não posso mais ter amor por este mundo. Minha vontade está tão sob o jugo dele que nem sei quais são as minhas ambições. Apenas para onde quer que tu me conduzas, eu seguirei, Senhor. Eu serei um prisioneiro. Está vendo? Amém. Mensagem um prisioneiro, parágrafo 98. Deus abençoe, irmão Claudemir. Muito obrigado. Amém. O irmão Lucas, a mensagem que fostes ver, parágrafo 3 e 4. Mas foi-me dito certa vez que no Ballard e Ballards houve um indivíduo que foi procurar emprego. É um hotel? E lhe pediram para assinar seu nome no papel. E quando foi assinar seu nome, ele não tinha nenhuma borracha na ponta do lápis. E o homem lhe disse: você não tem borracha. Ele disse: bem, eu não cometo erro. E o senhor Ballard disse: então eu não posso empregá-lo. Você não vai fazer nada. Assim é mais ou menos, acho que é mais ou menos isso. Se não cometemos erros, não estamos fazendo nada. Mas o que gosto numa pessoa é que, quando se comete um erro, um verdadeiro soldado está pronto a se levantar e tentar novamente. Amém? Amém. Precisa nem de comentar, né, Moran? Ela por si só já fala Que tudo. fostes ver, nome da mensagem. Logo no início da mensagem, o irmão Brana já fala isso. Terceiro parágrafo. Se a mensagem tivesse só 3 parágrafos, né, já tinha sido uma grande mensagem. Mas vamos continuar. Qual é o tema do companheirismo? Quem sabe? Quem lembra? Quem se lembra? Quem se recorda? Um super sentido. Me pediram para fazer essa pergunta, mas eu vou fazer de uma forma diferente. Qual é esse super sentido? Quem sabe? Pode falar bem alto. Falaram a fé, falaram o Espírito Santo. Mas é isso mesmo, os dois. O irmão Brana fala que ele sempre fica nos dois. A fé, o Espírito Santo. Mas antes de abordarmos o super sentido, vamos falar nos nossos 5 sentidos, para vocês poderem entender melhor o que o irmão Brana fala aqui nessa mensagem inteira. Quem sabe quais são os 5 sentidos que nós temos? Poderia citar os sentidos naturais. É bom escrever à medida que vocês vão falando. Aí depois eu mostro para vocês e deixo ali. Alguém sabe? Vou falar o primeiro para eu escrever aqui. Qual? Primeiro, visão. Qual foi o outro, irmã? Audição. O outro? Paladar.
O outro? Dado. Dado. O outro? São 5. Olfato, visão, audição, paladar, tato, olfato. Correto? Não são esses 5 sentidos? Tá aqui, ó. Participação de vocês. Fica melhor para ver agora. Visão, audição, paladar, tato e o olfato. O irmão Brana disse que é com esses... O irmão Brana é a ciência também, né? São esses 5 sentidos que nós temos. O irmão Brana disse que é a porta para o nosso corpo. Mas aqui no parágrafo 53, ele diz o seguinte, deixa eu encontrar aqui. Deus deu esses sentidos, mas eles lhes são dados como um dom. Um dom. A visão é para eu ver o que vocês estão vendo aqui. Vocês estão me vendo, eu vendo vocês. Talvez tem crianças que não saibam. Eu creio que todos os adultos sabem o que significa os 5. Audição é o ouvido, você ouvir. Não sei porque que não ficou ouvidão, ficou audição. Mas é para você ouvir, tá bom? O paladar é a língua, você sentir o gosto das coisas. Você comer um jiló, você sente aquele sabor gostoso do jiló, do quiabo. Você sente o sabor saboroso, não é? Para quem gosta. O tato, você sentir as coisas. Quando alguém chega lá fora, que eu saio daqui, que eu pego na mão, sente que minha mão está gelada. Outros, com a mão mais quente, a gente sente. E o olfato, o nariz, por onde nós cheiramos as coisas e sentimos o cheiro. Mas o irmão Brana diz que esses sentidos, eles são dados como um dom. E depende de como a que você rende esses sentidos, será a maneira como a sua vida será controlada. Da forma que você rende os seus 5 sentidos, será como a sua vida será controlada. O que você vê, o que você ouve, o que você saboreia, o que você cheira ou sente, seja o que quer que esses sentidos estejam rendidos, eles dominarão você. Amém? Agora eu quero fazer um teste aqui. Quantos voluntários vai ser, meu Deus? Vou chamar o nome. 1, 2. Quantos, irmão Neville? 1, 2, 3, 4. Vem para cá, 4. Vem para cá, irmão Deusdete. Irmão Paulo pode vir, irmão Paulo Regis. Irmão Wesley. E irmão Neville está filmando. Irmão Ronaldo, faz favor. Precisar de alguém como ajuda aqui. Nós fazemos um pequeno teste aqui com vocês. E depois vocês podem ficar aí, que eu vou chamar mais um, para a gente continuar, para vocês entenderem melhor, pegar a coisa e saber do que eu estou falando. Mas, irmão Ronaldo, por favor, teria como o senhor vendar os olhos do irmão Paulo Regis? Com essa venda aqui? Parece uma flanela, mas é uma venda. Por favor. E ela não, é o irmão Paulo Regis aqui, ó. Ela não alcança toda, aí você tem que usar a fita. Ajuda ele aqui, irmão Wesley. Colar com a fita, por favor. Vai vendar os olhos do irmão Paulo Regis, para ele sentir o cheiro de algo e saborear alguma coisa que nós trouxemos aqui. Mas todos vocês vão participar também, tá bom? Não vai ser só o irmão Paulo Regis, não. Todos vocês que estão sentados, em pé, filmando na mesa, e os de lá também vão participar.
Irmão Paulo, está sentindo o cheiro de algo? Nadinha. Faz assim, ó. O perfume difícil de sentir cheiro. Nada ainda? Não sentiu o cheiro? Põe a língua para fora. Sentiu o sabor de alguma coisa? De quê? Limão. Limão. De limão. Mas o irmão Paulo Regis não sentiu o sabor. Não sentiu o cheiro, perdão. Mas quando eu trisquei, ele sentiu o sabor. Agora vem a parte de vocês. O que vocês sentiram quando eu mostrei o limão? Alguém aqui encheu? Encheu? A água de boca? A irmã Joyce encheu. Quem mais? Quem mais encheu a boca de água aí? A irmã Maria, o irmão Robson, algumas pessoas encheram a boca de água. Mas isso foi por causa da visão. Eu queria que o irmão Paulo sentisse o cheiro, mas ele não sentiu, mas ele sentiu o gosto. Ao ver, vocês encheram a boca de água ou não? Não encheram. Mas o sentido da visão acabou acionando o sentido do paladar também. Se o irmão Paulo Regis tivesse sentido o cheiro, provavelmente o paladar dele também teria sido aguçado. Ou seja, um sentido é interligado com o outro. Alguns sentidos, às vezes, dependem um do outro. Amém? O único que é mais assim afastado é a audição, que é mais individual. Mas se você vê alguma coisa, você pode sentir o cheiro, você pode lembrar o sabor, só de ver. E da mesma forma, se você sentir o sabor, você já sente o cheiro. Se você sentir o cheiro, já sente o sabor. E vice-versa. Pode tirar a venda dele, irmão, por favor? Agora eu quero que vocês permaneçam aí. E irmão Elias Cassimiro, vem para cá para frente. Para eu passar aqui para o parágrafo 58. Vamos supor, são 5? Vamos supor aqui que nós estamos em uma empresa. Vão ligando uma coisa com a outra. Não se esqueçam da experiência que nós fizemos com o limão. Ia ter banana também, mas deixa só com o limão. Não se esqueça dessa experiência. Vão ligando uma coisa com a outra. Vamos supor que o irmão Paulo Regis é o caixa, o irmão Wesley trabalha no financeiro, lá no escritório, o irmão Deusdete é o empacotador, é um supermercado, tá bom? Que é a minha realidade. O irmão Ronaldo é o office boy, e o irmão Elias Cassimiro é o dono, é o patrão, é o que manda, tá bom? Vamos supor que esses 4 aqui, vamos deixar um de fora, 5 sentidos. Vamos supor que eles são os 4 sentidos que habitam em um corpo. Esses funcionários, caixa de som caiu ali, os diáconos vão recolher. Amém, graças a Deus não machucou ninguém. Vamos supor que eles são 4 sentidos em um corpo. E o irmão Elias Cassimiro é o chefe, é o dono, que vai mandar. Aí, vamos supor que tem uma caixa, está começando a juntar a caixa aqui, as pessoas vêm e colocam caixas. Caixas e mais caixas aqui. E a função de tirar essas caixas seria do estoquista. Você que é o estoquista? Office boy. Eu pulei o estoquista aqui. Vamos supor que você é o estoquista, irmão Ronaldo. Ficamos só com 4? A função é do estoquista. Mas, se uma outra pessoa, que não é o irmão Elias, que é o chefe, mandar o irmão Paulo Regis, que é o caixa, tirar as caixas do meio, ele vai dizer, não, essa não é minha função.
Ele não vai obedecer. Se mandar o outro, ele também não vai obedecer. Mas se chegar ao ponto de mandar o irmão Ronaldo, que é o estoquista, tirar as caixas, e vai chegando mais caixas, e essas caixas vão acumulando. Vamos supor que essas caixas sejam um tumor lá dentro da pessoa. E vão só acumulando, as células acumulando e vai crescendo e vai ficando importuno, vai ficando ruim o ambiente lá dentro. E aí chega a mandar o irmão Ronaldo, que é a função dele, mas ele vai dizer o seguinte, é a função dele, mas são muitas caixas. Ele vai dizer, olha, não dá para eu tirar, não tem como eu tirar essas caixas daqui. Até então as pessoas estão olhando para a condição física deles. Mas aí o irmão Elias Cassimiro chega e fala, ele que manda, irmão Ronaldo, tira essas caixas agora. Tira, dá ordem mesmo e manda e dá uma força para ele, dá aquele impulso, aquele incentivo. E aí o irmão Ronaldo vai e vai tirando as caixas de uma por uma, derruba várias, vira aquela bagunça, o importúnio, a bagunça aumenta no início, mas depois vai passando, vai acabando, e aí fica tudo normal, porque o chefe, que é o irmão Elias Cassimiro, que nesse caso representa a fé, que é o sexto sentido, chegou e fez com que os outros sentidos ficassem subordinados a ele. Agora vamos para o parágrafo 58, para vocês entenderem o que nós fizemos aqui. E os 5 sentidos são, a partir do 57, e o supersentido é o Espírito Santo, a fé de Deus que habita em você. Esse é o supersentido, que é o sexto sentido, que o irmão Brana diz. Além do nosso 5, nós temos que ter esse sexto, mas o irmão Brana diz que é só o cristão que tem ele, que é o Espírito Santo, a fé. E se você deixar que os 5 sentidos se rendam ao sexto sentido, que esses 5 sentidos se rendam ao chefe maior, que é o sexto sentido, ele o guiará e trará todos os outros sentidos sob controle desse sentido, pois ele está tão acima do natural como o homem espiritual está acima do natural. Ele está tão distante, tão alto como os céus estão acima do homem natural e seus 5 sentidos. Ele faz você crer em coisas que você não consegue ver. Daí o exemplo das caixas. O irmão Ronaldo disse, eu não consigo tirar essas caixas. Mas veio o irmão Elias Cassimiro, que nesse caso representava o sexto sentido, e fez ele ver que ele conseguia tirar essas caixas. Ele faz você crer em coisas que você não consegue ver. Ele faz você atuar onde você nem imaginaria que os 5 sentidos chegariam a pensar acerca disso. O diabo pode meter-se nesses sentidos e mentir para você. Olha só, o diabo ele pode chegar até nos 5 sentidos aqui: tato, olfato, paladar, visão e audição. É aí onde ele trabalha. Nós já ouvimos isso várias vezes. O diabo pode meter-se nesses 5 sentidos e mentir para você, mas ele não pode tocar aquele super sentido. Está muito além do alcance dele. Isso vem de Deus, é chamado fé. Por isso que eu falei, Espírito Santo e fé, deram as 2 respostas aqui. Qual seria esse sexto sentido? Fé é tal grande coisa. E os 5 sentidos, agora vem a questão de por que tinha que ter o irmão Elias Cassimiro, representando o sexto sentido para controlar os outros 5 sentidos aqui. E os 5 sentidos não controlam o sexto sentido, ou seja, os 5 sentidos, tato, olfato, paladar, visão e audição, não controlam o Espírito Santo. Esses 5 sentidos não controlam a nossa fé. O super sentido controla os sentidos naturais, é o contrário.
E os 5 sentidos são visão, paladar, tato, olfato, audição. E o super sentido é algo que fará você crer na palavra de Deus, porque é a única coisa do que falará. Amém? E eu aproveitei para pegar uma outra mensagem aqui do irmão Brana, que é Apocalipse, capítulo 4, terceira parte, trono da misericórdia. E ele fala dos 5 sentidos da alma. Quem sabe, vocês sabem falar quais são os 5 sentidos da alma? Alguém aqui? Poderia falar aqui no microfone? Certeza? Mas ele diz aqui, parágrafo 225 ao 227. Nós temos o do nosso corpo, mas temos o da alma também. Agora, aqui existe 1, 2, 3, 4, 5 atributos, 5 sentidos do Espírito. Ué, irmã Luiz, escreveu que horas isso aqui? Na hora que eu pedi? Ah, tá. Ela deu a resposta aqui. E ela acertou. Mas vamos aqui nas palavras do irmão Brana. O primeiro é imaginação. O segundo, consciência. O terceiro, a memória. O quarto é o raciocínio. E o quinto é a afeição. Agora, vocês os anotaram todos? O irmão Brana pergunta e eu pergunto. Anotaram? 5 sentidos da alma? Se não, então deixe-me saber agora. Tem você todos eles anotados? Visão, paladar, tato, olfato e audição. O corpo. Esta é a abertura do corpo. Agora da alma. Imaginação, consciência, memória, raciocínio e a afeição. São os sentidos da alma. Amém? Falar os 5 sentidos da alma? Imaginação, consciência, memória, raciocínio, afeição. Amém? Qual sentido nós usamos quando a caixa de som caiu? Visão. Eu fui visão e audição. Quem estava aqui na frente foi só a audição. Mas nós utilizamos sentidos para poder nos relacionar aqui neste mundo. Nós precisamos deles. Mas não se esqueçam, você precisa ter o 6º sentido, o Espírito Santo, para dominar cada um deles. Amém? Amém. Muito obrigado, meus irmãos, pela participação de vocês. Foi muito bom, muito útil. Pode sentar. Deus vos abençoe. E, graças a Deus, irmão Neville, tem um tema do seu já? Seu companheirismo? Se bem que vai ser só depois do encontro agora. E, irmãos, vamos encerrar. Vamos para um intervalo. E quando o sino tocar, é para nós retornarmos para o culto que acontecerá agora logo mais à noite. Amém? Vamos fazer uma oração, irmão Wesley, por favor? Oração de encerramento. Vamos nos colocar de pé, irmãos? Pai Celestial, obrigado por mais este momento aqui em sua casa, ó Pai. Obrigado por essas bênçãos, ó Pai. Abençoe o culto de agora à noite, ó Pai, o pregador, cada um que está aqui, ó Pai. Abençoe-nos, dê-nos o que viemos procurar aqui, ó Pai, que é o Senhor, ó Pai. Obrigado por tudo, ó Pai. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Deus vos abençoe.
outro nome a quem devo clamar quando os problemas da vida vêm me assolar. Eu não conheço outro nome que possa me socorrer quando a tristeza e a angústia vem me abater. Eu não conheço outro nome que está pronto a me ouvir. Em qualquer situação pode me acudir. Não é o nome de Paulo, Lucas, João ou Mateus, é o nome doce e glorioso do Filho de Deus. Nome que ressuscitou a filha de Jairo, acalmou o vento e fez o mar se aquietar.